Aleluia. Vamos estender nossas mãos, igreja. A vida do pastor Elélio. Creio que ele vai ser boca de Deus em nossas vidas aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te entrego a vida do pastor Lélio em tuas mãos, ó Pai. Pai, peço, venha usar ele hoje com graça, Senhor, com sabedoria, Pai. Pai, para aquele que veio buscar, Senhor, uma palavra de cura, de salvação, Pai, que ele hoje receba, Pai, através da vida do pastor Lélio, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, escuto, te entrego em tuas mãos, ó Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Também estou muito feliz com Jesus, muito satisfeito com Ele. E Ele vai ter que me aguentar a eternidade toda, porque eu não vou largar Jesus, né? E Ele não vai me largar, porque o céu sem mim também não seria o céu. Isso é certeza, né? Agora, antes de ministrar, eu fico lisonjeado de ver a elegância dos pastores desta igreja. Aqui, cada um está mais elegante. Se for falar de beleza a nível de cabelo, o pastor Arnaldo está hoje sendo o top model da... Tiaguinho colocou não sei se aqui em Patrocínio chama de tupete, mas lá em Patos, aquilo ali é estilo de boleiro, não sei aqui. É todo elegante. Pastor Alair, como sempre, muito elegante, né? O pastor Reinaldo, muito exótico. E o Jefinho, muito obrigado, viu, por ter me convidado para estar aqui. Você também está muito elegante. Eu só esperei que você cantasse aqui para o visitante, igual o pastor Wallace, aquele. E o meu cabelo eu tentei espelhar no cabelo do pastor Wallace, né? Que o vento bate e ele... Mas demora eu chegar, porque ali o vento bate mais fácil, que ela é mais alta, então lá em cima, né? Junto comigo está o diácono Luiz, esse rapaz lindo ao lado do Igor. Levante sua mãozinha aí, filho. Isso. Veio comigo. Você é um irmão, amigo, um filho. E eu estou muito feliz. Quero parabenizar o pastor Arnaldo pelas crianças do Serra Negra, viu? Deus abençoe a professora, a líder e todo esse exército lindo, que eu amo demais esse pessoal, né? Eu me considero que faço parte dessa família também. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor Wallace, muito obrigado por mais uma vez nos conceder a tribuna desta igreja que eu tanto amo. Diz o Jefinho que o meu coração é meio agapiano. Eu acho que é todo, mas ele diz que é meio, então, amém. Queridos, pegue a sua Bíblia e abra comigo no segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, que é o texto sugerido pelo obreiro Jefferson para esse congresso de obreiros, né? Capítulo 2, versículo 15, de segunda de Paulo a Timóteo, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical. Todo domingo nós temos a escola bíblica aqui, né? 9 horas da manhã. Pode vir para a escola bíblica, vai ser uma bênção. E depois da escola bíblica você convida o seu pastor para almoçar na sua casa ou no restaurante. Isso é de Deus, né? É de Deus. Amém? Todos encontraram? Diga amém. Paulo diz assim para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Obrigado por este congresso, por esta igreja. Que o espírito de revelação esteja sobre a nossa vida, assim como o espírito de cura, o espírito de restauração, o Espírito Santo esteja conosco. Nós repreendemos toda e qualquer interposição do inimigo
em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós estamos num congresso de obreiros, e eu entendo que a partir do momento que você aceita Jesus e começa a andar com Jesus, você se torna também um obreiro. Obreiro vem de obra, ou seja, daquele que faz a obra, daquele que participa da obra. Obreiro não significa somente aquele que dirige um culto, mas a partir do momento que você se entregou para o Senhor da seara, você se torna um obreiro. E aqui nós estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo, provavelmente a última carta que escreveu o apóstolo Paulo, quase no final do reinado de Nero. Paulo escreve para Timóteo, e ele dá para Timóteo alguns conselhos. E um desses conselhos é o versículo que nós acabamos de ler, que foi sugerido, onde Paulo vem dizendo para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Nós estamos aqui então entendendo que Paulo estava falando de uma apresentação. E eu entendo muito bem que ele, trazendo isso para um sentido natural da nossa vida, quando nós vamos nos apresentar num trabalho novo, ou quando nós iremos nos apresentar em um fórum para uma audiência, ou quando nós iremos fazer alguma entrevista, seja ela num trabalho, numa faculdade, ou quando você vai se apresentar para a sua namorada ou para o seu namorado, automaticamente você procura apresentar da melhor maneira que você tem condições. Automaticamente você vai vestir a sua melhor roupa, você vai passar um bom perfume, você vai no espelho uma vez, duas vezes, porque você quer gerar naquela pessoa ou naquela situação uma boa impressão da sua vida. E na verdade Paulo não estava dizendo para Timóteo para apresentar para uma pessoa. Paulo estava dizendo para Timóteo apresentar a Deus. E na verdade todos nós um dia estaremos mediante o Senhor, mas todos os dias nós apresentamos a Deus. Todos os dias pela manhã, todos os dias 24 horas por dia, nós estamos apresentando a Deus a nossa vida como um altar, como um louvor. E na verdade eu não posso apresentar para Deus de qualquer maneira. Paulo estava dizendo para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Uma pessoa aprovada significa que depois de todas as provas, ela concluiu alguma coisa como sendo produtivo. Ela passou de teste, ela passou de etapa, ela passou de ano, ela passou de curso. Aprovado significa que você venceu mais um ano, mais um ciclo, mais um semestre da sua faculdade. Aprovado significa que você venceu uma prova, uma batalha, uma luta, uma tempestade. Aprovado significa que você venceu uma enfermidade. Aprovado significa que você venceu a sua corrida, que você terminou a sua carreira, que você está guardando a sua fé. Aprovado significa que você não parou mediante o obstáculo, que você não parou mediante a dificuldade, que você não desistiu porque interposições se levantou na sua vida. Aprovado significa eu confio naquele que me chamou. Aprovado significa eu confio naquele que me escolheu. Querido, se você foi aprovado naquilo que você crê, automaticamente o Senhor que te chamou te abençoará com toda sorte de bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Então Paulo estava dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Ou seja, aprovado como obreiro à disposição de Deus. Paulo estava incentivando Timóteo a estar à disposição de Deus como obreiro, fazendo parte da obra. Mas ele coloca um detalhe: que não tem do que se envergonhar. Aqui Paulo estava dando para Timóteo uma dica assim: Timóteo, faça de tudo para que o seu caráter como cristão, como obreiro, como filho, como servo, como um bom dirigente de igreja, como um pastor, ele seja um caráter aprovado, e nada que você fizer vai te envergonhar. Querido, Deus te chamou para dar bom testemunho. Deus nos chamou para dar bom testemunho. Sabe como nós
iremos curar os doentes? Quando nós formos curados primeiro. Sabe como nós vamos ganhar as pessoas para Jesus? Quando nosso coração já estiver conquistado totalmente por Jesus. Eu não posso ser motivo de envergonhar o Evangelho. O meu testemunho, o meu caráter, a minha reputação, assim como o seu testemunho, o seu caráter e a sua reputação não pode causar vergonha para a cruz do sacrifício de Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Procura apresentar como obreiro aprovado, de que não tem daquilo que se envergonhar. Paulo estava dando um conselho de sabedoria. Timóteo, tudo que você fizer, não envergonhe de nada. Timóteo, seja luz por onde você passar, porque você é um obreiro. Querido, a única instituição que não vai falir na terra chama-se igreja. Por isso a igreja precisa estar fortalecida, porque dias ruins virão sobre a igreja. E assim como apresentou um exército aqui hoje, nós somos um exército de Cristo. E por isso eu tenho que dar um bom testemunho lá fora, para que através do nosso bom testemunho, outros venham para o nosso exército. E Paulo continua dizendo para Timóteo, de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da... Todo crente precisa conhecer de Bíblia. Se você faz parte da igreja e não conhece a palavra, você somente faz parte da igreja, mas não faz parte do caráter de Deus. Paulo estava dizendo para Timóteo a coisa mais importante, que maneja bem a palavra. Nós precisamos conhecer isso aqui. E a Bíblia diz que mais importante do que conhecer é viver o que está escrito. A Bíblia diz que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Querido, se você encontrar uma situação complicada, sendo cristão e não conhece a palavra da verdade, você vai sendo envergonhado. Mas se você enfrenta uma situação difícil e conhece a palavra da verdade, você sairá da situação difícil de cabeça erguida como um grande vencedor, porque você conhece a palavra da verdade. E Paulo estava dizendo que maneja bem, manejar, movimentar, mover. Querido, você, assim como eu, nós precisamos conhecer Bíblia. E não só conhecer, mas viver o que está escrito. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19 e versículo 19. Primeiro livro dos Reis, a Bíblia nos fala de 2 obreiros, que eu posso dizer 2 profetas, que eram também 2 obreiros, que estavam à disposição de Deus. No capítulo 19, versículo de número 19, a Bíblia fala de Elias e o chamado de Eliseu. A Bíblia diz que Elias estava passando e ele viu Eliseu trabalhando com os seus bois. E Elias joga sobre Eliseu a capa e chama Eliseu para ir com ele. Se nós estamos num congresso de obreiros, se você já é um obreiro intitulado, amém por isso. Se você não é intitulado, você pode ser ainda, e glória seja dada a Deus por isso. Você precisa entender que ser um obreiro não é simplesmente ser um obreiro. Ser um obreiro não é simplesmente pôr uma gravata e vir para o culto. Ser um obreiro não é simplesmente você carregar uma Bíblia debaixo do braço. Ser um obreiro precisa enquadrar dentro dos padrões do dono da obra. E o dono da obra é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando Elias joga a capa sobre Eliseu, se tiver como colocar aqui, 1 Reis 19, 19. Elias joga a capa para Eliseu e ele chama Eliseu. Eliseu estava trabalhando, mas a palavra do profeta tinha tanto poder que Eliseu largou o trabalho para seguir Elias.
Sabe a primeira coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para ministrar sobre a sua vida? Que o primeiro princípio para um bom cristão, o primeiro princípio para um bom obreiro chama-se obediência. Se você deseja ser aprovado na sua vida, se você deseja ser bem-sucedido na sua vida, assim como eu desejo para a minha vida, sem obediência você não chegará a lugar nenhum. Aqui está o texto. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E no versículo 20, por favor, Eliseu não disse: deixa eu pagar minhas contas primeiro. Eliseu não preocupou com nada, a não ser dizendo: deixa eu beijar o meu pai e a minha mãe e eu volto. Para ser um obreiro você precisa renunciar em muitos momentos à sua própria família. Eu não estou lhe dizendo que você precisa colocar a obra na frente da sua família, não é isso. Mas tem momentos que para ser um obreiro você precisa renunciar à sua própria família. E Jesus disse: aquele que ama o pai, a mãe, a esposa, filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Então aqui eu entendo que o primeiro princípio de Eliseu foi obediência. Obediência, um dos significados é fazer a vontade alheia. Naquele momento Eliseu estava obedecendo o profeta. E quem obedece não padece. Sabe o que falta no nosso meio nos últimos dias? Pessoas que obedecem liderança. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas fazem o que acham certo. As pessoas já não dão mais credibilidade à palavra da liderança ou à palavra profética. Ou recebe um conselho hoje e desobedece hoje. Querido, obediência está impregnado dentro do coração de Deus. E obediência é uma das colunas do caráter de Cristo, porque Ele obedeceu até a morte de cruz. Ele obedeceu até o último momento da vida. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E no nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar e dizer que Ele é Senhor. Não tem como ser obreiro se não passar pela prova da obediência. Não tem como trilhar uma vida espiritual bem-sucedida se não passar pelo trilho da obediência. E obedecer para muitos é ser frouxo, mas para aqueles que manejam bem a palavra da verdade é virtude. Quem maneja bem a palavra da verdade não tem dificuldade de obediência. Não tem. Quem maneja a palavra da verdade obedece. Obediência. Eliseu beija o pai, beija a mãe e segue Elias. Porque Eliseu queria ser alguém. Quer ser um bom obreiro, cola na vida do seu líder. Não para sugar, mas para submeter e obedecer. Não como um dependente dele, mas como um obediente àquilo que Deus está falando através dele para a sua vida. Por isso que hoje nós fazemos parte da igreja brasileira que ora e as coisas não acontecem. Porque ora e o povo continua doente. Quase ninguém é mais batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? A igreja brasileira está doente no nível de obediência à autoridade determinada por Deus. Se você está aqui e Deus está falando contigo, o primeiro requisito de Deus para a sua vida chama obediência à sua autoridade. E Eliseu obedece Elias e começa a andar com Elias. Anda com quem é bênção, querido. Anda com quem carrega Jesus dentro do coração.
Anda com quem vai edificar a sua vida, com quem vai edificar a sua fé. Sem obediência você não chega a lugar nenhum. Eu não chego a lugar nenhum. Deus não criou Lúcifer. Deus não criou Satanás, Ele criou Lúcifer. E por que ele se tornou Satanás? Porque ele não obedeceu. E por que ele não obedeceu? Porque o orgulho corrompeu o coração dele, e ele se usurpou e quis ser maior do que Deus. Se você tem um Espírito Santo, o orgulho não pode fazer parte da sua vida. Se você nasceu de novo e você é nova criatura, se as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, a obediência precisa estar brilhando no seu rosto e no seu coração. Se você nasceu em Cristo, morreu com Ele no batismo e ressuscitou com Ele, a obediência precisa ser um fundamento que faz parte de toda a tua vida. E sabe de uma coisa? Não existe obediência parcial. Não existe obediência parcial e nem mentira parcial. Uma obediência parcial é desobediência, assim como uma verdade parcial é mentira. E isso faz parte de caráter. Sabe o que nós mais precisamos como igreja? De sermos curados. De sermos curados. E sabe qual é a prova de que você é curado? Que eu sou curado? Quando eu concordo e obedeço a verdade. Quando eu manejar bem a palavra da verdade. Eliseu largou e foi. Jesus chamou Levi, que estava colhendo impostos. Ele disse: segue-me. Ele largou e foi. Ele chamou Pedro trabalhando, Pedro largou e foi. Ele chamou também André, que largou e foi. Ele chamou também João, Tiago, que estava trabalhando e foi atrás de Jesus. Porque eles obedeceram ao mestre. Então Eliseu começa uma caminhada com Elias. E automaticamente Eliseu viu grandes coisas através de Elias. Mas a segunda coisa que encontramos em Eliseu chama-se submissão. Ele submeteu a Elias em tudo. Submissão tem vários significados, mas eu quero te dar 2 significados de submissão. Um deles, estar debaixo da mesma missão. E o mais importante, significado de submissão, chama-se humildade. Quem não é humilde não submete a liderança. Querido, se for para você andar fora de submissão, você está desprotegido espiritualmente. Submissão não significa escravidão. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Me conta onde Timóteo desobedeceu a Paulo. Timóteo não desobedeceu a Paulo. Me conta onde Jesus desobedeceu ao Pai. Jesus não desobedeceu ao Pai. E me conta onde Eliseu desobedeceu a Elias. Eliseu estava tão impregnado, Eliseu estava tão voltado para levar uma vida profética, que ele obedecia e ele submetia. Ele andava na humildade. E quem submete serve. E quem serve tem que ser por amor, porque Deus não quer que ninguém serve por obrigação. Quem serve por amor suporta, quem serve por amor sofre, quem serve por amor espera, e quem serve por amor, ele crê. 4 níveis do amor que Paulo fala em 1 Coríntios 13. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, e o amor, ele consegue mover as coisas de uma tal maneira que o amor gera cura. Querido, se você é submisso à sua liderança, pode ter certeza que Deus vai te fazer crescer, e quando você entende
entende isso e o seu crescimento vem de Deus, ninguém vai te destruir, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai concluir, porque Ele é fiel. Digam comigo: obediência, submissão, humildade e respeito. Quem quer ser um bom obreiro, ele precisa entender o que é respeitar a autoridade. Isso faz parte de caráter. Ontem uma irmã me perguntou na porta da igreja: você ensina o seu povo, o povo da igreja, que eles têm que pegar na mão e cumprimentar um ao outro? Porque alguns não cumprimentam. Eu disse: não, isso eu não ensino, porque isso a gente aprende no berço. Ser educado você não aprende na igreja, você aprende na sua casa. Ser simpático você não aprende na igreja, você aprende com seu pai. Cumprimentar as pessoas, isso você não aprende aqui, você aprende lá no seu berço. Eu ensino para minha filha de 4 anos e meio, dizendo: pega na mão, dá benção, paz do Senhor. A minha filhinha tem 4 anos e meio. Daqui a um tempo eu não vou precisar ensinar, porque ela já está aprendendo. Querido, da mesma maneira, eu não preciso ensinar você o que é respeito, porque se você tem um pai, ou você teve um pai, se você tem uma mãe, ou teve uma mãe e não respeitou eles, você não respeita a autoridade constituída. E se você não respeita a autoridade constituída, você não respeita o próprio Senhor. E se você não respeita o próprio Senhor, você será entregue a um inimigo maior que pode destruir a tua vida. Mas como eu creio que o Espírito Santo age em você, você respeita, você submete, você obedece, você tem humildade. Por isso Deus te usará poderosamente sobre a face dessa terra, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Eliseu viu as coisas acontecerem, e aquilo eu acredito que alimentava o coração de Eliseu. Teve uma vez, eu fazia parte de um ministério, e eu era muito colado com o meu pastor. Eu sinto muita falta de um pastor próximo de mim, um pastor para mim sugar dele, não abusar da autoridade dele, mas aprender com ele e servir a ele. Eu sempre fui assim com os meus pastores. Hoje eu tenho pastores amigos. Aqui tem vários que são meus amigos, eu posso ligar, me aconselhar. Tem pastor lá em Fortaleza que me discipula. Tem um pastor em Trindade que, se eu ligar, eu posso ir. Mas eu sinto a falta de um pastor perto, um homem de Deus. E uma vez um pastor, eu andava com ele, era ovelha dele, obreiro dele. E eu aprendi muito com esse pastor. E um dia, ele foi restabelecer um trabalho na cidade de Varjão de Minas. Quem conhece Varjão de Minas? Isso, lá em Varjão. E a igreja existia, fechou, e ele foi reabrir a igreja, uma igreja pequenina, simples. E ele convidou os irmãos que um dia fizeram parte daquela igreja que estava sem congregar, e eles foram. Ele disse: olha, a semana que vem nós vamos orar aqui, vamos estabelecer o culto novamente, e eu quero que vocês convidem os doentes, os paralíticos, os cegos, pessoas com câncer. E eu, novo na fé, fui alimentando aquilo. Falei: eu quero ver isso, eu preciso ver isso. E ele: olha, pode convidar os endemoniados, todos os tipos de enfermidades. Eu fui alimentando aquilo dentro de mim. Eu dizia assim: eu vou pedir ele para voltar a semana que vem, eu quero ver. Quando nós terminamos o culto, eu falei: pastor, o senhor me traz a semana que vem? Ele disse: claro, você vem comigo. Querido, é bênção quando você tem um homem de Deus sobre a sua vida. Homem de Deus está quase em extinção. Eu não estou falando um homem que prega, eu estou falando um homem de Deus. Porque pregar, o mentiroso prega, o prostituto prega, o adúltero prega, o marceneiro prega, quem tem martelo prega, quem tem prego prega, quem tem superbond prega, quem tem durepox prega também. Eu estou falando de homem de Deus, homem que tem sintonia com o Espírito Santo,
O homem que depende do céu e não depende da terra. O homem que tem sede e fome de justiça, da palavra de Deus. Chegou a semana seguinte. Eu fui para a casa do pastor cedo. Doido para chegar em Vajão. Meu coração começou a palpitar para ver aqueles paralíticos. Se ia ter paralítico lá. E quando nós chegamos na porta da igreja, que o pastor foi colocar a gravata, eu lembro direitinho, ele tinha um escorte preto. E eu, meu Deus, é hoje que eu vou ver esse povo ser curado. Se tiver ali, né? Quando eu abri a porta, ele virou para mim e disse assim: hoje quem vai pregar é você. E aí? Eu vou correr e ser covarde, ou eu vou obedecer, submeter e respeitar a palavra do meu líder? Quem ia curar, eu ou Deus? Eu só ia fazer o estrago, quem ia fazer a cura é Jesus. Mas eu te confesso que a minha vontade foi de correr. Mas eu não podia ser covarde. Ele não me avisou nada. Eu fiquei a semana toda alimentando isso. Mas quando nós chegamos na porta da igreja, ele disse: olha, hoje quem prega é você. Qual foi a primeira oração Nissim hoje que eu fiz instantânea? Tomara que não tenha nenhum enfermo. Sabe o que é isso? Era alimentar da fé dos outros. Alimenta da sua experiência com Deus. Para de alimentar da fé dos outros. Alimenta da sua vida de relacionamento com Deus. Entrei, marchando. Olhei se tinha cadeira de roda, não tinha. Falei, menos mal. Glória a Deus. E preguei, irmãos. E preguei. Falei, agora chama os enfermos. Eu era novo na fé, tinha 1 ano de crente. Chama os enfermos. E eu, Jesus, tem misericórdia de mim, eu vou orar. E eu orei. Tinha uns enfermos lá. Sabe o que virou lá? Um Pentecoste de cura. Eu fui embora, não sabia se eu abraçava o pastor, se eu pulava nele, se eu batia nele. O que eu fazia? Mas Deus curou todos os enfermos que entrou naquele dia naquela igreja. Sabe o que aconteceu depois disso na minha vida? Eu larguei o meu trabalho depois de uns anos e andava numa bis, fazendo 2 programas de rádios na igreja. Claro que nem uma vírgula de audiência que tem o programa do pastor Wallace, mas eu fazia. Nem o R.R. Soares já está batendo esse homem mais. E é bom que de repente você está escutando ele, glória a Deus, e de repente muda de uma rua para outra, o negócio já muda. Mas você volta para outra rua para escutar o pastor. Esse dia eu estava escutando o Senhor. Uma bênção de Deus. E eu peguei minha moto, fazendo a obra, visitando o dia inteiro, andando no sol. Depois desse dia que eu não neguei a palavra do meu líder, paralítico foi curado no hospital. Cego começou a enxergar, o mudo começou a falar, o surdo começou a ouvir, pessoas possessas foram libertas para a glória de Deus, e Deus começou a fazer um reboliço. Sabe o que Deus precisa, querido? Deus não precisa de uma boa oratória da nossa parte, Deus não precisa de muita coisa da nossa vida, Ele precisa de um coração contrito, sincero, obediente, humilde, que respeita, um coração que submete e um coração que obedece. Só isso, mais nada Deus precisa. E Deus fez muita coisa para a glória de Deus. Eu me lembro de uma experiência que eu tive dentro do Hospital Vera Cruz. Eu fui fazer um exame e uma irmã, uma senhora já de idade, disse: pastor, o meu filho deu um aneurisma, ele ficou paralítico, ele não anda mais. E nesse tempo eu estava muito debilitado. Eu estava dirigindo uma pequena obra, uma pequena igreja. E o processo era muito extenso de jejum, então eu adquiri uma bactéria no estômago, H. pylori, não sei se alguém aqui já adquiriu isso.
Eu fiquei 2 dias internados. E depois eu tomei alta e fui fazer o exame de sangue. E eu entrei no quarto. Ele era um militar da reserva, viciado no álcool. E ele estava deitado. Tinha outro paciente do lado dele. Eu disse: eu vim orar por você. Ele disse: pastor, não tem mais recurso, eu sou agora paralítico. Eu disse: Deus vai te levantar hoje. Ele disse: pastor, não tem jeito. Eu disse: tem. Ele disse: pastor, não tem. Eu apelei e disse: olha, deixa eu te falar uma coisa. Nem que você corta as minhas pernas e coloque em você, e você sai andando daqui, e eu pego as suas para mim e fico deitado no seu lugar. Tem jeito de fazer isso? Graças a Deus não tem. Então Jesus tinha que ter outro plano. O plano de Jesus não era o que eu queria, mas eu estava encrencando ali no nome de Jesus. Falei: eu vou orar por você e você vai andar agora. Sabe o que é isso? Convicção, fé, certeza. Eu estava debaixo de autoridade espiritual. Eu estava submetendo a vida do meu pastor. Eu estava obedecendo a vida do meu pastor. Eu estava sendo humilde às ordens do meu pastor. Eu estava acatando aquilo que ele pedia. Querido, quando eu falei que Deus ia curar esse homem, e nesse tempo eu estava muito aleluiado. Você já teve aleluiado alguma vez? Aleluiado, querido, qualquer coisa você está impondo a mão e Deus está fazendo. Você já está andando no centro da cidade, lá baixando, arabalá, o povo está doido, ficou doido. O que ele está falando? Querido, aleluiado, eu não estou nem aí para quem que o povo está pensando. Eu entrei dentro desse hospital, aleluiado. Falei: ixa, Deus vai curar esse homem agora. Falei: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar um assopro e a sua dor já vai sair. Tirei a coberta e ele: está doendo? Eu disse: não. Opa! Olha Jesus aí. Falei: agora é o seguinte, próximo passo. Eu vou pegar o suporte de soro, vou segurar, você vai descer e ninguém vai te encostar. Pastor, não tem jeito? Eu falei: tem jeito. Quando eu vi a perninha dele mexer, eu falei assim: já está curado e não sabe. Paralítico que mexe perna? Nunca vi isso não. Quando ele voltou a cintura para o lado, sentou na cama, eu falei assim: agora em nome de Jesus, você vai andar. Vem. E ele, ó, foi curado e o nome de Jesus foi glorificado. Ele andou dentro do quarto, a faxineira chorando, a mãe dele chorando, o outro enfermo não entendeu nada. E eu fui embora chorando. Eu fui embora chorando. Deus me falou algo dentro do corredor do hospital, que eu não quero que você me interprete de uma maneira errada. E nem me interprete que eu seja melhor do que você em alguma coisa. E se eu estiver te falando com uma visão como essa, que Deus me extermine nesse altar agora. Mas Deus disse assim: eu preciso de pessoas desse jeito. Falei: como? Maluca e que acredita na minha palavra. Acredita aqui, ó. Maneja bem a palavra da verdade, querido. Eu fui embora entregar os exames no outro dia. O que acontece? O médico meu era médico dele. Esse médico tinha na família um irmão que era padre. Ele olhou meu exame: tem nada mais não, mas me conta o que aconteceu dentro do quarto com o meu paciente. O meu exame eu nem quis olhar. Eu fiquei 2 horas evangelizando o médico. Por que isso aconteceu na minha vida? Primeiramente, porque a palavra é fiel. E segundo, que eu estava debaixo de uma autoridade espiritual. Foi assim com Eliseu. E um dia, Deus iria arrebatar Eliseu. Mas Elias, e antes que Deus arrebatou Elias, Eliseu tinha mais uma qualidade de várias que eu poderia citar. Que é a terceira coisa que eu quero te dizer para um bom obreiro. Chama-se unidade.
Quando você anda na unidade, a divisão não faz parte da igreja que você congrega. Quando você anda na unidade, você não tem dificuldade de obedecer e nem de submeter. E quando você anda na unidade, você não quer nem aparecer, mas você está orando para que o seu irmão apareça mais do que você. Quando você anda na unidade, você quer viver aquele louvor, que eu diminua e que ele cresça, que eu diminua e que ele apareça. Unidade é diferente de união. Aqui pode ter uma união de pastores. Aqui é o Tiago, né? Eu sei que ele é o Tiago. Aqui é o pastor Alaí, eu sei que ele é o pastor Alaí. O Jefim, o pastor Arnaldo, o Exótico e o pastor Wallace. Aqui tem uma união. Na união você consegue distinguir um por um. Mas na unidade você não sabe quem é quem. Na unidade você olha para um e pensa, aquilo ali é o pastor Wallace, não, mas não é. É o pastor Arnaldo, não, mas não é o Arnaldo. É o Tiago, querido. Na unidade tudo mistura e o nome de Jesus se torna glorificado. Quando nós andarmos em unidade, nós venceremos o poder das trevas. Unidade fala de concordância. Jesus concordou com o Pai, João capítulo 17. Eliseu concordou com Elias. Concorda com a sua liderança. Concorda com o teu próximo, não nos pecados, mas na santidade. Concorda com o teu próximo, não de falar mal dos outros, mas defender o ausente. Para de falar mal dos outros, defende aquele que está ausente. Isso é unidade. Unidade fala de cura. Nós precisamos de cura. Nós não precisamos de seminários. Nós precisamos de cura e obedecer aquilo que nós sabemos que é verdade, que é a palavra. Quando você obedece a palavra, você tem todas as virtudes de um bom obreiro. Um dia, Davi, cansado de batalha, de uma batalha, diz: ah, que vontade de tomar da água da fonte de Belém. Os obreiros de Davi ouviu aquilo. Sabe o que eles fizeram? Levantaram, passou na frente do inimigo, foi lá na fonte, pegou da água. Vou pegar uma água aqui, que aqui tem água mineral plena, Ingá, igreja top. Eles falam assim aqui, ó: a água da fonte, Davi. Obreiro de verdade obedece e honra o seu líder. Davi pegou aquela água e bebeu, sim ou não? O que ele fez? Derramou, falou assim: eu não sou maluco. Se vocês tivessem morrido, o seu sangue seria cobrado sobre mim. Mas louvado seja o nome do Senhor. Os obreiros ficaram nervosos com Davi? Não, porque quem é humilde, quem submete, quem obedece, não apela com liderança. Ele continua fiel. Deus não precisa de muitos, Ele precisa de poucos que está sarado dentro da visão dEle. Eu não sei se foi John Wesley. Se alguém aqui souber, me corrija ou me diga. Mas John Wesley disse a Deus na sua oração: Senhor, me dê 100 homens que te ama de verdade e que odeia o pecado, que eu vou sarar a terra. Eu acho que foi John Wesley. Ele pediu 100 que amasse Deus de verdade e que odiasse o pecado. Qual foi a recompensa de Eliseu? Eliseu, quando ele soube que Elias seria arrebatado, ele não saiu da presença de Elias nem um minuto. E Eliseu fala: o que você quer? Elias fala: o que você quer que eu te dê? Fala assim: me dê porção dobrada
do teu espírito. Sabe o que é isso? Eliseu não era ganancioso como Geazi. E Eliseu buscava primeiro as coisas do alto, porque ele sabia que grande seria a sua missão na ausência de Elias. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas para a glória do nome de Jesus. Ele recebeu a capa, e através de todas as suas qualidades, ele teve o privilégio, pastor Arnaldo, de fazer um machado flutuar. Ele teve o privilégio de discernir a morte na panela. Ele teve o privilégio de multiplicar os pães, lá no Antigo Testamento. Ele teve o privilégio de ver uma ursa saindo do meio do mato e comer 42 jovens, porque havia zombado dele. E quem zomba do servo de Deus, o próprio Deus se encarrega de entrar com justiça. Ele teve muitos privilégios. Ele teve privilégio de liberar uma palavra sobre Naamã e ver Naamã ser curado da lepra. O ministério de Eliseu foi totalmente frutífero, porque ele andou em submissão, em obediência, em humildade, em respeito e em unidade com o seu líder. Você faz parte dessa igreja? Então obedeça a visão que Deus deu para ela. E assim o seu ministério vai alavancar. Eliseu teve o privilégio até depois de morto. Estavam os seus ossos dentro de uma cova. E estava tendo uma batalha, um homem morre e ele joga o homem dentro da cova que estava os ossos de Eliseu. A Bíblia diz que quando aquele corpo encostou nos ossos dele, aquele corpo ressuscitou. Até depois de morto, Deus estava usando a autoridade que estava sobre a vida de Eliseu. Quer ver morto ressuscitar? Quer ver morto ressuscitar? Quer ver pessoas serem curadas? Quer ver Deus usar a sua vida? Quer ver Deus falar contigo? Então obedeça a tua liderança, submeta, respeita, seja humilde e anda em unidade com eles e maneja bem a palavra da verdade para a glória do nome de Jesus. Quem maneja bem aqui faz tudo isso. Sabe por que as pessoas, o pessoal do louvor, em nome de Jesus, já deu o recado que meu tempo acabou, né? Eu já entendi tudo. Quando eles sobem assim, já está dizendo, pastorzinho, acabou, filho. Acabou. Você não é um Neymar, não, acabou. Vaza. Amém. E eu querendo aqui despistar o pessoal do louvor aqui em cima já. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que as pessoas não perdoam? Porque elas não manejam bem a palavra da verdade. Sabe por que as pessoas não amam? Porque elas não manejam a palavra da verdade. Sabe por que as pessoas não submetem? Porque elas têm, mas não manejam bem. Sabe por que as pessoas não obedecem? Elas têm, mas não manejam bem. Mas no nome de Jesus, eu quero declarar uma palavra profética sobre a nossa vida, a minha e a sua. Nós iremos sair daqui totalmente diferente da maneira pela qual aqui nós pisamos com o nosso pé. Nós iremos sair daqui alistados no exército do Senhor, obedecendo, submetendo, respeitando em unidade, com humildade, e o nome de Jesus será glorificado na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa igreja, na nossa cidade e na nossa nação. Quem concorda comigo, levanta a sua mão e aplauda Jesus bem forte, se coloque de pé. Vem alegre. Quando chegar aqui na frente, fecha os teus olhos. Ninguém vai pegar tua bolsa nem tua Bíblia. Por que fechar os meus olhos, pastor? Para você não olhar para o homem, olha só para Deus. Abre o seu coração. Vem aqui na frente. Pode vir.
Vem mais para frente, pode vir. Quem conhece esse louvor? Cante. 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 Adore a Ele. Adore a Ele. Adore. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Adore a Deus. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Jesus. Levante a sua mão e cante. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Levante as suas duas mãos. Feche os teus olhos. E como Jesus está aqui, eu quero pedir a Ele que comece a tocar na sua vida agora. Como Ele está aqui, eu quero pedir a Ele que comece a curar os enfermos, se é que tem. Como o Espírito Santo está aqui, eu quero te pedir, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, começa a encher o teu povo, começa a encher, começa a encher, começa a encher, a transbordar, a gerar cura. Vai sendo cheios, vão sendo cheios, vão sendo cheios, 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 cheios da presença do Espírito de Deus. Alapando bicalabachandarei, ó Deus. Vai sendo cheios. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. se você pediu para que Deus falasse hoje contigo, se você pediu uma resposta da parte de Deus, eu quero que você erga suas mãos para os céus e feche os seus olhos. Só você que pediu algo hoje da parte de Deus, só você que pediu, levante as suas mãos e não abra os teus olhos. Diga assim comigo: eu pedi uma resposta. Diga: 2, o Espírito Santo tem a minha resposta.
Diga 3. Eu quero agora, Espírito Santo, a minha resposta. E receba aquilo que você veio buscar. E receba o que você veio buscar neste lugar. E receba para a glória de Deus. Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Só a igreja. Lindo, Vamos fazer um lindo coral. glória, O céu está aberto. Jesus, Ele está visitando a nossa vida agora. Ele anda no nosso meio. De novo. lindo, Solte a voz. O Espírito Santo anda no nosso meio. E aonde ele passa, algo acontece. Cante. Jesus, Mais forte. lindo, lindo. Vai sendo tocado. Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Humildemente eu te peço. Humildemente eu te peço. Toca nesta igreja. Me leva à sala do trono, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Isso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Coisa boa. Muito bom. Meus irmãos, dá vontade de, né? Mas não vão gastar tudo hoje não. Tem sexta-feira ainda, tem domingo, né? Pastor Lélio, como sempre, boca de Deus, né? Sempre quando vem aqui com uma palavra do Senhor. Quero agradecer todos vocês que aqui vieram. Amanhã é feriado, muita gente viajou, mas você veio. Que prazer ter você aqui, tá? Pessoal do Serra Negra, show de bola, coisa boa, tá? Amanhã nós estaremos lá no culto de quinta-feira. Tá tendo congresso, não tá? Eu vou, o Jefferson eu sei que vai, mais alguns obreiros. Vamos lá para participar com vocês, para receber também. Muito obrigado. Gente, vamos orar para encerrar o culto. Primeiro dia dos obreiros, primeiro culto. Sexta-feira, gente, tem o pastor Daniel da Igreja Dutra. Os irmãos conhecem também. Dispensa comentários. Daniel vai estar aqui com a igreja dele, com o coral dele. Então, pessoal, fica em casa não. Convide alguém, tá? Os obreiros eu não vou nem falar, né? Você tem que estar aqui.